A ti, chuva de graça, derrama em nós, chuva de graça neste lugar, derrama, chuva de graça, pedimos a ti, chuva de graça, derrama em nós, chuva de graça neste lugar, derrama, há uma chuva de graça aqui. Está chovendo sobre todos nós, e quem mais se entregar, mais se molhará. Há uma semente pra germinar e muitos frutos a se produzir na terra do coração. Derrama a tua graça. Chuva vai, chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós, chuva de graça neste lugar. Pede ao Espírito Santo, vai. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós, chuva de graça neste lugar. Derrama. Aqui está chovendo sobre todos nós, e quem mais entregar, mais se molhará. Há uma semente pra germinar e muitos frutos a se produzir na terra do coração. Derrama, solta a voz e canta forte, vai. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós, chuva de graça neste lugar. Derrama. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós, chuva de graça neste lugar. Derrama. Ela que virá nessa noite, quase noite, chegando à noite, ela que virá falar para nós aquilo que é vontade e desejo de Deus em nossas vidas. Que o Espírito Santo se derrame, que o Espírito Santo venha em abundância, que ele venha sobre a pérola nesse momento e que verdadeiramente ela possa acolher o desejo, a vontade de Deus para essa pregação, para tudo aquilo que o Senhor suscitou no seu coração. Vinde, Espírito Santo, sobre essa filha. Vinde, Espírito Santo, sobre a vocação, o chamado, o ministério. E que nós possamos acolher, Espírito Santo, as palavras que sairão da boca dela. Que venham como uma espada cortante, para nos curar e nos libertar, nos trazer a boa nova, nos trazer aquilo que é da tua vontade. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com o vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também, que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre e sem fim. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Agora e na hora de nossa morte, rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Amém. Vamos sentar um pouquinho. Boa noite, né?
Falta quase 30 minutos, mas vamos já dizer que é boa noite. Sejam bem-vindos. Como é que foi a tarde de hoje? Estava boa o primeiro momento da tarde? Gostaram? Uma bênção, né, a Lidiane? Sempre que ela vem, ela enche o nosso coração com o amor do Senhor. E essa segunda pregação do nosso seminário de vida no Espírito Santo, nós vamos falar um pouco de algo que é extremamente necessário, mas que muitas vezes a gente não gosta de ouvir, né? Ela falou sobre o amor de Deus, sobre toda essa grandeza, né? Toda essa delicadeza do amor de Deus por cada um de nós. E eu vou trazer um pouquinho sobre o pecado e a salvação. Bom? Por que é importante falar sobre o pecado? Porque vocês escutaram, não é? Da boca da Lidiane, que foi boca de Deus para nós, que o amor de Deus, ele é incomparável, o amor de Deus, ele é inatingível, ele é único por cada um de nós e principalmente ele é para... Olha, o amor de Deus é para sempre, gente. O amor de Deus não é só hoje, não é só agora, não é só quando eu estou fazendo uma coisa legal. O amor de Deus é para sempre. Independente se eu estou cumprindo ou descumprindo, Deus, ele me ama. Ele não ama o meu pecado, mas ele ama o pecador. E sabendo que esse amor é para sempre, eu preciso, porque Deus ele já fez o principal. Ele veio e deu o seu Filho único por amor a nós, para nos salvar. Não é assim que os evangelhos, que a palavra de Deus nos ensina? Então, minimamente, eu preciso querer estar com o Senhor. Porque o Senhor, ele sempre quer estar comigo. O Senhor, ele sempre quer estar com você. O Senhor, ele quer estar sempre com o pior assassino e com a melhor pessoa do mundo, porque ele nos ama. Ele ama aqueles que são a sua imagem e semelhança, que sou eu, que é você. Porém, nós precisamos minimamente querer permanecer nesse amor, nesse estado de graça. Por isso que é importante refletir sobre o pecado, porque o pecado, ele é uma atitude que ofende o amor de Deus. É uma atitude que nos tira do estado de graça e nos leva a um estado de desgraça. O que é uma desgraça? Sem a graça. Sem a graça. O prefixo des é sem. Então, quando eu estou a cumprir aquilo que é vontade de Deus para a minha vida, eu estou vivendo a graça de Deus, a vontade de Deus. Quando eu peco, quando eu desobedeço, eu caio na desgraça. Porque eu opto, porque o pecado é uma decisão do coração do homem. O Evangelho de Mateus, ele diz que é do coração que brota o pecado. Quando eu decido não obedecer a Deus. Quando, num ato, Santo Agostinho ele fala que o pecado é um ato egoísta, onde nós preferimos fazer a nossa vontade e nos apartamos do amor do Senhor. Então, Deus diz, Pérola, faz assim. Eu digo, não, mas eu quero fazer assim. E eu desobedeço. Como um dia Adão e Eva desobedeceram. Eles podiam usufruir de tudo que estava no jardim. A única coisa que Deus os pediu foi o quê? Não mexam no fruto da árvore. E o que foi que eles foram fazer? Eles foram seduzidos pela serpente, por Satanás, e desobedeceram. E a partir desse momento, o pecado entrou no mundo. A partir desse momento, feriu em nós, feriu-se em cada um de nós, essa
fraqueza na nossa tendência para optar por aquilo que não é vontade de Deus. Por quê? Jesus veio como Filho de Deus para nos dar o quê? A salvação. Foi ou não foi? Quem foi que lhe salvou? Olha, vocês estão... Quem foi que lhe salvou? Quem foi que morreu numa cruz por você? A salvação é sua? Não é não? Ele não morreu numa cruz por você e por mim? Quem deu não foi ele? Então a salvação é sua, não é? Mas você pode perder a salvação? Pode. Se você não se decidir por Deus todos os dias. Porque o diabo, assim como ele fez com Adão e com Eva, ele tenta conosco todos os dias. Fazer com que nós saiamos do estado de graça, do estado de amizade com o Senhor, para cairmos na desgraça. Mas, mesmo diante das tentativas, das insídias do mal, a decisão de pecar não é dele. A decisão de pecar ou não pecar, de quem é? Nossa. Mas a gente adora colocar a culpa no outro, né? Não, eu fiz assim porque, né? Fulano tirou minha paciência, né? Ai, esse cão é muito sujo, né? Eu fiz isso por causa dele. Não, ele ajudou, né? Ele incentivou. Mas diz o catecismo que a decisão moral de pecar ou não pecar vem do coração do homem. Então, nós precisamos buscar atentamente assegurar a nossa salvação. Nós precisamos buscar atentamente renunciar o pecado todos os dias. Porque existe um ditado antigo que diz, para pecar basta estar vivo. Não é não? Basta estar vivo para pecar. A gente acorda, já quer se reclamar. Né? Passa na rua, vê alguém, já quer julgar. Acontece uma coisa com a gente já quer se irar, né? Pegar a pessoa pelo pescoço. Queria que o fulano morresse, sumisse. Ainda bem que Deus não escuta, né? Essas preces loucas que a gente faz em alguns momentos de ira. Então, nós precisamos vigiar, porque dentro do pecado existem uma diversidade de pecados. E hoje, infelizmente, nós vivemos uma realidade que o pecado está sendo banalizado. E não é pecado pequeno, não. É pecado grande. Porque a gente diz assim, não, isso é besteira, é só um pecadinho. Mas de pouquinho em pouquinho em pouquinho, o catecismo ele diz assim, ó. O catecismo da Igreja Católica, ele fala que o pecado arrasta ao pecado, gera o vício pela repetição dos mesmos atos. Hoje eu contei só uma mentirinha. Aí amanhã eu conto outra mentirinha. Aí depois eu já estou em mais outra. E quando eu começo a perceber, eu estou mentindo desnecessariamente. Não, mas não está fazendo mal a ninguém. Besteirinha. Aí vai juntando de mentirinha. Daqui a pouco você começa a mentir para você mesmo. E principalmente, tenta enganar a Deus, mas Deus tudo vê. Então o pecado, para chegar em determinados pecados mais graves, eles começam de pequenos pecados. Uma pessoa não deixa de viver uma vida de oração de uma hora para outra. Ela começa, um dia ela está com preguiça, em vez do terço ela reza só um mistério. Aí no outro dia ela está com preguiça de novo, ela reza só um Ave Maria. Aí no outro dia ela diz, não, eu rezo amanhã. E aí vai juntando a preguiça. Aí se detém com outras coisas, até o dia que ela esfriou na vida de oração. Eu não estou conseguindo rezar, mulher, não sei por quê. Ora, porque não tentou. Não resistiu. Então, nós precisamos abolir da nossa vida, vai ser uma luta, não vai ser fácil. Mas é só um pouquinho. Eu trabalho em escola, quando os meninos aprontam, né, que levam para mim. Não, tia, foi só isso. Eu digo, tire o só, conte a história. Porque a gente tem uma mania de minimizar. Não, mulher, eu só falei um pouquinho de fulano. Eu fui só um pouco grosseira. Eu tenho só um pouquinho de mágoa. Gente, tire o só. Eu fui grosseira, eu fui fofoqueira, eu fui invejosa. Eu sou avarenta.
sou egoísta, sou de temperamento difícil, porque a gente só consegue sair da situação de desgraça, da situação de pecado, se a gente se reconhecer pecador. Se eu sou ótima, maravilhosa, santa, eu vou me acomodar e vou para o inferno, porque, na verdade, ninguém é perfeito. Perfeito somente. Então, a nossa vida precisa ser uma luta constante em busca das virtudes, para que a gente vá vencendo o pecado dia após dia, começando dos menores. Porque, segundo o catecismo da igreja, diz o quê? Que existem os pecados veniais, que são aqueles, porque todo pecado ofende a Deus, tá? Não existe, mas é só um pouquinho, não ofendeu. Todo pecado ofende a Deus. Mas existem pecados que, quando são cometidos de plena consciência, eles ferem profundamente a caridade existente em nossos corações. Como é que a gente sabe? Os 10 mandamentos. Todo mundo sabe? Conhece os 10 mandamentos? Por favor. Né? Você cumpre os 10 mandamentos? Tenta. Você tenta cumprir, né? Tenta, não é? Mas se você infringe conscientemente um dos 10 mandamentos, é um pecado grave. Por exemplo, não roubar. Não roubar é não roubar nada, não é? Ai, mulher, lá no meu trabalho tem um monte de folha, vai sobrar, eu vou pegar, não tem problema não. É? Tem problema, é seu. Você tem autorização para levar? Então você não pode. Hoje no Brasil ficou... O Brasil está craque, né? Tem gente que acha que roubar não é problema. A corrupção virou banalizado, né? Rouba hoje, amanhã esquece que roubou. Nunca roubei. Fere diretamente a caridade nos nossos corações. Não matar. Hoje as pessoas matam por qualquer coisa. E às vezes não a morte física, mas a língua também mata. Não levantar falso, que tem gente que levanta de mentira, de calúnia contra o outro e acha que é só um pecadinho. Mas, na verdade, é um pecado grave. Que se você comete, você só pode voltar a comungar depois que você busca a confissão. Porque você busca esse reencontro com a graça de Deus. E existem pecados que são veniais, pecados leves, que são aqueles pecados que são cometidos fora dos 10 mandamentos, ou até pode ter algo dentro dos 10 mandamentos, mas porém você não tem consciência que aquilo é pecado. Como dizia o padre Léo, pela ignorância você escapou. Mas a partir do momento que eu tenho a consciência e eu sei que dentro dos 10 mandamentos eu estou pecando, eu preciso voltar atrás e emendar a minha vida. Por quê? A salvação, ela me foi dada na cruz. Mas eu preciso assegurá-la. Vou dar um exemplo, fazer uma comparação bem distante, mas vocês vão entender. Nós trabalhamos o mês inteiro, não trabalhamos? E no final do mês ou na quinzena, o que a gente recebe? Salário. O salário é nosso, não é? A gente trabalhou o mês todo. Mas se eu acabei de sacar aqui o dinheiro, o ladrão vem e rouba. É meu? Satanás faz a mesma coisa. A salvação é minha. Aqui. Então ele quer o quê? Roubar. E ele rouba através do quê? Da separação do homem, que é a imagem e semelhança de Deus, do seu Criador. E como é que ele nos separa? Através do pecado, da ofensa a Deus. Não que nós pecamos e Deus se afaste de nós, é o contrário. Nós que nos afastamos de Deus. E nós precisamos ter muito cuidado, porque a gente começa a se afastar, e chega um momento que a gente está tão longe que a gente não tem mais forças para voltar. Por isso que todos os dias, quando a gente acorda, antes da gente dormir, nós precisamos pedir a graça da santidade ao Senhor. Senhor,
Faz-me santo, faz-me santa. Porque o santo, ele faz a vontade de Deus. Porque às vezes o pessoal diz assim, eu não quero ser santo. Não, pois está errado, você tem que ser. Sede santos como eu, vosso Pai, sou santo. Todos os dias nós precisamos buscar essa salvação. Senhor, dai-me a graça da santidade. Dai-me a graça de assegurar a minha salvação. Porque senão nós vamos sendo engolidos por uma realidade que diz o quê? O importante é você trabalhar, é você conquistar os seus objetivos. Você é maravilhoso, você não tem problemas, não é assim? Os coaches da vida, os livros de autoajuda, você pode tudo. E, na verdade, nós não podemos nada, nós não somos nada sem a graça de Deus. Não é pelas nossas forças, não é pelo nosso esforço, é porque Deus vê o nosso esforço e traz a sua graça. E traz a sua graça, que nos ajuda, se estamos em pecado, retornar para Ele. Se estamos ofendendo, voltar atrás e se reconciliar através do sacramento da confissão. E eu não posso acumular, não, eu vou me confessar só uma vez por ano. Você só peca uma vez por ano? Basta a gente abrir os olhos, gente. A gente sai da fila da confissão e passa alguém e te julga, né? Ou então alguém faz uma raiva, a gente quer... Nós precisamos, não estou dizendo que você precisa se confessar todo dia. Se você quiser e tiver um padre, fica à vontade, né? Mas nós precisamos ter uma vida criteriosa com o Senhor. Às vezes a gente se organiza para o mundo, mas a gente não se organiza para Deus. Eu tenho meu horário de acordar, eu tenho a minha planilha das finanças, eu tenho os meus compromissos do dia, eu tenho meus compromissos com os familiares, tudo organizado. Aí eu não tenho hora para rezar, eu rezo na hora que dá, eu vou à missa no domingo que dá, eu me confesso quando der. Nós não podemos, porque, gente, essa vida, ela é passageira. Um dia nós vamos morrer. Sinto lhe dizer, tem gente que não quer morrer, né? Estica daqui, estica dali, né? Mas um dia todos nós, não precisa ser hoje, mas um dia todos nós morreremos. Essa vida é passageira. Nós iremos para uma vida que não passa. Qual será a nossa escolha? Estar junto de Deus no paraíso ou estar sofrendo as penas dos nossos pecados? São Felipe Neri, ele dizia, eu prefiro o paraíso. Eu prefiro o paraíso. Essa vida é passageira. Não estou dizendo que a gente não deve ser feliz nessa vida. Devemos, porque Deus nos fez para ser felizes, conforme a sua vontade. Não a felicidade que o mundo, infelizmente, prega para nós. Que nós temos que viver o que a gente quiser, que tudo é válido, que essa história de pecado é uma coisa arcaica, é uma coisa medieval, que a igreja inventa para causar medo nas pessoas. Que o inferno não existe, que é tudo criação para controlar as pessoas. E as pessoas começam a viver errante, sem Deus, sem propósito, achando que estão vivendo ao máximo. Tem até uma música que diz assim, né? Vamos nos permitir. E chega um momento que tudo aquilo que se pensava ser massa gera um vazio. Quantas pessoas com depressão, quantas pessoas com ansiedade, quantas pessoas desistindo das suas vidas. O número de suicídios só cresce no mundo inteiro nas últimas décadas. Porque, gente, a única coisa que preenche o vazio da nossa alma é a graça de Deus. Dinheiro não preenche, porque se preenchesse tanta gente milionária depressiva se suicidando. Qual é a justificativa? O prazer momentâneo não preenche, porque o que diz lá no catecismo? O pecado puxa outro pecado e já vai gerando um vício. Tem pessoas que são viciadas em sexo,
não tem compromisso fixo com ninguém, né? De todo mundo, como diz a história, né? Todo mundo eu não sou de todo mundo eu não sou de ninguém, eu sou de todo mundo e todo mundo é de ninguém, né? Tem gente que quer viver assim. Só que acaba continuando sozinho, na angústia, na dor. Porque Deus fez o homem para a mulher, assim como a mulher para o homem, para viver uma vida casta e santa. O sexo foi feito para o casamento. Não sou eu que estou dizendo, não é eu que estou impondo, não, é palavra de Deus. Mas o que é que o mundo, o que é que o diabo semeia? Não se prive. Viva a sua vida. Aproveite. Às vezes a pessoa vai casar, a mulher não casa não, tu é tão nova, tu tem que conhecer um monte de gente. Né? A gente escuta muito esses absurdos, né? Ainda quer interferir na decisão do outro. Então, nós não podemos relativizar o pecado. Depende. Isso é pecado, depende de como você esteja olhando. Pecado é pecado. Feriu os 10 mandamentos, feriu a graça de Deus, feriu a castidade, é pecado. Pérola, mas eu mereço ser feliz. Porque você merece ser feliz, você tem que sair da vida de pecado. Porque senão você vai fingir que é feliz aqui. E vai sofrer a sua eternidade longe de Deus. Eu prefiro o paraíso, São Felipe Neri dizia. E tem uma história dele que ele conhecia um rapaz, e esse rapaz era um rapaz muito bom. E o rapaz dizia assim, eu vou estudar porque eu quero um bom emprego. Aí ele perguntava, e depois? Não, depois do bom emprego eu vou encontrar uma esposa. E depois? Aí eu vou comprar uma casa. E depois? Eu vou ter muitos filhos. E depois? Eu vou dar o que eu puder de melhor para os meus filhos. E depois? Aí ele olhou para São Felipe Neri e disse, mas você só pergunta e depois? E depois? Não, porque eu queria entender qual a hora que você vai chegar e depois que você morrer. E o rapaz ficou pensando, que ele nunca tinha pensado. E nós precisamos, São Francisco já dizia isso, e Santo Afonso de Ligório, nós precisamos pensar na nossa morte todos os dias. Não é que você queira morrer agora. Se eu perguntar aqui, quem quer morrer hoje? Levanta a mão. Ninguém vai levantar, né? Porque nós somos apegados. Mas se você tivesse a graça de morrer hoje e ir para o céu, você queria? Alguns já disseram, né? Mas nem todo mundo. Mas se fosse feita essa pergunta, se Jesus chegasse aqui e dissesse, fulana, tu morre hoje e vem para o céu, ainda hoje estará comigo no paraíso. Era para a gente dizer, agora? Mas muito, não, Senhor, peraí, passa mais tarde, né? A gente ia ter medo. Por quê? Porque para ir para junto de Deus, nós precisamos ter uma vida reta, minimamente. E as pessoas não pensam no depois. Elas só pensam no agora. Satanás, ele só ensina o depois para as coisas de Deus. Vou rezar? Depois. Vou à missa? Depois. Vou me confessar? Depois. Fazer jejum? Jejum? Não, depois. Penitência? Menino, não existe mais isso não. Sacrifício, a gente já sofre demais, né? Depois. Para isso é o depois. Né? Perder a castidade? Agora. Mentir? Agora. Roubar? Agora. Fofocar? Agora. Se maldizer? Agora. Então nós precisamos estar em constante vigilância. Em constante observação da nossa conduta. Se hoje o Senhor me chamasse, como eu estaria diante dele? Se hoje o Senhor dissesse, Pérola, é hoje. Será que eu pedi Jesus para passar? Deus me livre, né? Pedir Jesus para passar depois? Não, Senhor, se é hoje, é hoje. Bora, me leve, antes que eu perca a salvação. Mas até chegar o nosso dia, a gente tem que pensar na morte, por quê? Para a gente viver o nosso melhor dia. Quantas vezes a gente vai no velório e está todo mundo em cima do caixão? Ai, meu Deus do céu, me perdoe. Meu Deus, eu não tive tempo de dizer que amava, né? Cheio de remorsos. Por que a gente tem que lembrar da morte? Porque eu tenho que amar o que eu posso hoje.
Eu tenho que perdoar o que eu posso hoje. Eu tenho que me entregar ao Senhor o que eu posso hoje, porque eu não sei quanto tempo eu tenho. Hoje eu tenho 38 anos e alguns meses. Mas eu não sei se eu vou chegar aos 80 ou se amanhã o Senhor vai me chamar. Eu não sei. Então, o meu hoje precisa ser como o meu último dia. Fazendo melhor, vivendo melhor, pecando menos, renunciando. E o pecado, ele precisa ser renunciado nas nossas vidas. Mas para isso nós precisamos de uma firme decisão. Tem um trecho que eu gosto consideravelmente no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 4. Quem quiser anotar? Hebreus 12, versículo 4. Diz assim: ainda não tendes resistido até o sangue na luta contra o pecado. Toda vez que eu quero me maldizer, que eu quero me reclamar, que eu quero justificar os meus pecados, eu venho para essa palavra. Será que eu estou lutando? Será que eu estou indo até o sangue na luta contra o pecado? Que eu estou buscando resistir com todas as forças da minha alma? Ou eu estou me enganando, fazendo aquilo que eu quero? Porque o pecado é o quê? Fazer o que eu quero, né? E desobedeço o que Deus quer. E quando eu digo pecado, é do mais simples. Acordei tarde, cheguei atrasada no emprego. Minha chefe olha para mim e diz: Pérola, tu chegou atrasada hoje? Cheguei, mulher, porque o ônibus quebrou. Precisava da mentira? Não, mulher, eu acordei tarde. Não dormi bem, infelizmente. Vou tentar não atrasar de novo. Mas vocês entendem como às vezes a gente peca por pequenas coisas? Ou então está com raiva de uma pessoa e diz assim: eu vou pegar a fulana, vou dizer tudo o que eu quero. Aí a gente mete a língua na pessoa aqui para outra. Aí quando a gente encontra, fulana, mulher. Aí quando a outra, ei, tu falou, falei, peguei, disse um monte de coisa. Coisas pequenas. Não pode acontecer uma dificuldade que a gente começa a murmurar, a reclamar. Mas por que, Deus, por quê? Eu tenho uma aluna que ela chora muito. Ela chega para mim: mas tia, por quê? Por quê? Só acontece comigo. Eu digo: mulher, acho que é porque tu chora tanto que realmente tu atrasa. Mas vamos pensar de outro lado, né? Vamos tentar chorar menos. Ela começa a rir, ela tem 8 anos. Mas a gente adora ficar questionando Deus. Imagine se Deus fosse questionar a gente todas as vezes. Se Ele olhasse para a gente: Pérola, mas por quê? E Ele diz: você quer mudar de vida? Venha que o meu coração está aberto. Então você tem que olhar para você todos os instantes e dizer: será que eu estou resistindo até o sangue na luta contra o pecado? O que o Evangelho diz? Se teu olho te faz pecar, se tua mão te faz pecar, corta. Mas a gente se acomodou a uma cultura de que é besteira. Isso é só um pecadinho, só uma besteirinha. E Deus vai bem se preocupar com isso, com tanta coisa que Ele tem para fazer. Escuto bastante isso. Esquece que Deus é onisciente, onipresente. E Ele nos ama e cuida de nós como se nós fôssemos o único filho que Ele tem. Não ache que a gente faz algo que Deus não esteja vendo, ou sabendo, ou prescrutando aquilo que a gente nem fez ainda. Quando a gente ainda está na intenção de errar, né? Rapaz, se eu fizer assim, eu acho que fica meio pecado, né? Meio certo. Não pense assim. Resista até o sangue. Se você não consegue enfrentar, fuja da situação. Feliz é aquele que foge, se sabe que não vai resistir.
Já dizem os santos. Mas muitas vezes nós nos colocamos em situações de pecado. Por exemplo, a pessoa que é alcoólatra, que tem essa enfermidade. Se todo dia ela passar e parar no bar, de certo que um dia ela vai entrar. E ela não vai entrar só para conversar. Ela vai beber. Porque ela se colocou numa situação de pecado. Então, nós precisamos ter muito cuidado. E precisamos começar também a denunciar o que está sendo feito. Hoje parece que virou moda. O homem sair com uma e com outra, a mulher sair com um e com outro. Eu conheço a pessoa numa noite, eu nem pergunto mais o nome. Antes era ficar, era só beijar. Hoje já vai, não precisa mais não vai mais nem para o motel, é em qualquer lugar da festa. Sexo fora do casamento. Mas os bichinhos são jovens, eles precisam aproveitar a vida. Só tem um detalhe, existe uma vida depois dessa. E como é que eles vão aproveitar? E depois, né? Como diz São Felipe Neri. Então, nós precisamos constantemente nos decidir pelo Senhor. A carne é fraca. No céu não entra carne de segunda. Não entra. Olhe para os santos. Vocês acham que deve ter sido fácil para Santa Clara? Ela era considerada uma das mais belas mulheres de Assis. Ela era cotada por vários duques para casar. Santa Cecília, irmã dela, da mesma forma. Santa Bernadette, ela inclusive foi morta porque ela fez um voto de castidade, um voto de entrega da sua pureza para o Senhor. E quando um dos homens da cidade que queria desposá-la, ela disse que não podia porque ela já tinha sido desposada por Cristo, ele em fúria a matou. E ela, prestes a morrer, ela disse que ela fazia uma oração pedindo que Deus perdoasse aquele homem porque ele não sabia o que ele estava fazendo. Veja, ela preferiu morrer do que pecar. Nós precisamos resistir. Pérola, mas olha, ela foi lá, né? Santa Clara foi lá para as Clarissas, fundou as Clarissas, foi para o mosteiro. A gente não vive mais nessa época. Santa Jana, médica, casada, mãe, santa. Por quê? Viveu a vontade de Deus, renunciando ao pecado todos os dias. Os pais de Santa Teresinha, um homem e uma mulher casados com filhos, mas que fizeram a vontade de Deus e renunciaram ao pecado todos os dias. Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho. Então, gente, a santidade não é só para quem está lá no convento, não. A santidade é para todo mundo. Quem está no convento, quem está em casa, quem está no interior, quem está na capital, foi filho de Deus, a santidade é para você. Você pode até não acreditar, até não querer, mas é para você. Agora, Deus não vai lhe obrigar a nada. Mas a Escritura vai te ensinar. A Escritura vai te dizer que você precisa buscar, acho que foi a primeira música que os meninos tocaram hoje, as coisas do alto e não as coisas de baixo. Quando a gente pega o livro de Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 19, ele vai falar sobre a diversidade de pecados, sobre as coisas de baixo. Gálatas 5, 19. Ora, as obras da carne são essas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição,
discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Então, se você vive uma ou mais de uma ou todas elas, nessas condições, é melhor você rever os seus conceitos. E se você não vive, pedir a graça a Deus para todos os dias. Voltou. Para todos os dias não viver. Eu não estou aqui sendo juiz de ninguém, nem quero. Eu tenho que ser, nem meu próprio juiz eu posso ser, porque eu posso fazer um juízo errado. Mas eu preciso anunciar o que a palavra diz. Eu preciso anunciar o que o Evangelho diz. Por quê? Porque Deus nos ama. Deus morreu por nós através de Cristo. Foi pelo sacrifício da cruz, dizia na liturgia de terça-feira, da exaltação da Santa Cruz. Foi porque Ele se deixou elevar no madeiro da cruz, para que o seu nome ficasse acima de todos o nome. E por isso, todos foram salvos. O preço que foi pago por mim e por você foi um preço caro. Foi um preço de sangue. A Lidiane perguntava quem era mãe se tinha coragem de dar o seu filho para salvar a vida de alguém. E nem... Oi. Então, ninguém seria... Oi. Eita. Pronto? Oi. Tá dando para ouvir? Pronto. Então, ninguém daria, mas Jesus veio, mas Deus deu. E se Ele deu, nós temos que viver minimamente uma vida de santidade, uma vida de dignidade. E quando o mundo chegar para a gente e disser, não é só isso, você renuncia, não quero. Quando Satanás vier, como veio para Eva, como veio para Adão, eu renuncio. Quando Jesus estava lá no deserto há 40 dias, sem comer, sem beber, orando, o que foi que Satanás chegou? Te dou o pão. Meus anjos vão te segurar, pula. E ele disse, não. Não, porque não é isso que está na palavra do meu Pai. Então nós precisamos ser resistentes. Nós precisamos nos decidir todo dia. Hoje eu quero viver uma vida de santidade. Por mais que eu tenha que resistir até o sangue. Na palavra de Deus nos ensina que o céu é para os violentos. E o que Deus quis dizer com isso? Que se eu não for até os últimos, as últimas forças, os últimos limites, eu não alcanço o céu. Nós somos chamados a combater o bom combate. Nós somos chamados a receber a coroa da justiça. Mas nós só conseguiremos isso se a gente determinar. Santa Teresa d'Ávila, se determinar. Ela dizia que nós precisamos ter uma determinada decisão por Deus. Se eu não tiver isso, eu não consigo. Se eu não combater o bom combate, se eu não sangrar, se eu não buscar pela oração, pelo jejum, pela confissão, pela Santa Missa, me fortalecer, porque eu só resisto se eu tiver forças. E eu só tenho força se eu buscar a força. E a nossa força está na oração. A nossa força está nos sacramentos. E para finalizar, porque nós vamos receber aquele que é o sentido de todas as coisas, o Cristo. São José Maria Escrivá, o santo do cotidiano, como é chamado, ele dizia assim, começar é de todos. Todos nós podemos começar, mas perseverar é dos santos. Os santos só foram santos porque eles perseveraram, eles insistiram. Eles se dedicaram dia após dia
numa determinada decisão para encontrar o Cristo. Então, nós já iniciamos, já começamos. Mas para perseverar, a graça de Deus precisa estar no meio de nós. E eu e cada um de vocês recebe essa graça. Cada vez que clama o Espírito Santo, cada vez que comunga, cada vez que se confessa, cada vez que adora o Santíssimo Sacramento. Porque o chamado à santidade é para todos nós. Então, que nós possamos perseverar nesse bom combate, perseverar assegurando a nossa salvação. Por mais que o mundo diga, não, é bobagem, não, perder só um domingo de missa não mata ninguém, não. Não, nunca se confessar é bobeira. Não, ferir os 10 mandamentos, isso é invenção. Sei nem se esses 10 mandamentos foi de Deus mesmo, ou se foi alguém que inventou, porque a gente escuta de tudo, não escuta? E você vai fazer como Jesus, ouvir apenas a voz de Deus. E a voz de Deus, ela vem através de uma intimidade, através da palavra, através da presença dele. E eu queria pedir para você ficar de pé nesse momento, porque ele se faz presença real no meio de nós, através da Santa Eucaristia. Graças e louvores sejam dados a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E eu convido você a aplaudir o Senhor. Ele que é o motivo da nossa fé. O motivo de estarmos aqui juntos. E você vai olhar para o Senhor nesse momento. Porque Jesus escolheu hoje, nessa noite, nesse momento, para agir em nosso favor. Jesus escolheu agora para entrar no mais profundo da nossa alma, para nos ensinar, para nos mostrar onde a ferida do pecado precisa ser sarada em nós. Onde nós precisamos ser mais resistentes. Onde nós precisamos deixar que a sua ação se manifeste. E o Senhor escolheu hoje esse lugar, através desse momento de adoração, para que juntos nós pudéssemos entregar nosso coração, nossa pequenez, nossa miséria e dizer: Jesus, eu estou aqui desse jeito, com os meus pecados, com as minhas falhas, porque eu quero sair daqui um homem e uma mulher renovada. Porque é através desse momento, é através da oração do texto dos últimos dias, onde nós clamaremos para que todo o mal que possa estar afetando as nossas vidas, ele caia por terra agora. E nós vamos pedir ao Senhor a maior graça que nós necessitamos. E ela é comum para todos nós, que é a conversão. Porque um coração convertido, um coração que busca, é um coração que alcança tudo. A prova é que Nossa Senhora em Fátima, ela ensinava às crianças uma jaculatória que dizia: ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas para Deus e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. E quando ela ensinou essa jaculatória, ela dizia: rezem pela conversão do mundo, pela conversão dos homens. E hoje, diante do Senhor, nós rezaremos pela nossa conversão, sim.
para que nós sejamos livres de todo pecado, de toda maldade que ainda nos impede de assegurarmos essa salvação em nossas vidas. Olha para Jesus, entrega tuas causas para Ele. E o Senhor traz a palavra em Romanos 8, versículo 35, que nos fala: quem nos separará do amor de Cristo? A desolação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nenhum pecado, nenhum ser humano, nenhum ser espiritual é capaz de te separar do amor de Deus. Se você se decidir por Ele. Se decida pelo Senhor. O Senhor está aqui na nossa frente, hoje nesse sábado, do seminário de vida no Espírito Santo, porque Ele é o nosso amor. Ele é o amor que tudo pode transformar, tudo pode curar, libertar. Ele está aqui para receber tudo aquilo que nós trazemos nessa tarde, já noite já de sábado. Vai colocando os teus pedidos, porque o Senhor quer transformar tudo na nossa vida. Vai colocando os teus pedidos para Ele. Apresenta os teus pedidos para o Senhor. Nós vamos iniciar o texto dos últimos dias, aqui na presença dEle. Esse texto que foi inspiração ao nosso fundador, Deus inspirou, o nosso Deus, que é tremendo, que é um Deus forte, poderoso. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Venha, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos ouvir. E depois desses termos, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E mais uma vez, coloca, apresenta para o Senhor os teus pedidos. Tenha essa certeza que o Senhor está aqui hoje para acolher a cada um de nós, para acolher as nossas súplicas, o nosso clamor. Julga, Senhor, os que me perseguem, Combate os que me combatem. O Senhor seja louvado. E o demônio acorrentado. 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 O Senhor seja E o louvado. demônio acorrentado. O Senhor seja louvado. E o demônio acorrentado. O Senhor seja E o louvado. demônio acorrentado. O Senhor seja louvado. E o demônio acorrentado. O Senhor seja louvado. E o demônio acorrentado. Julga, Senhor, os que me perseguem. Combate os que me combatem. O Senhor seja louvado. E o demônio acorrentado. O Senhor seja louvado. E o demônio acorrentado. O Senhor seja louvado. E o demônio acorrentado. O Senhor seja E o louvado. demônio acorrentado. O Senhor seja E o louvado. demônio acorrentado. O Senhor seja louvado. E o demônio acorrentado. O Senhor seja louvado. E o demônio acorrentado. O Senhor seja E o louvado. demônio acorrentado. O Senhor seja E o louvado. demônio acorrentado. O Senhor seja louvado. E o demônio acorrentado. O Senhor seja E louvado. o demônio acorrentado. O Senhor seja louvado. E o demônio acorrentado. O Senhor, Ele coloca no meu coração que Ele está tocando pessoas que estão sofrendo. O coração está machucado, dolorido. Pessoas que estão com uma grande angústia, inclusive agora nesse momento. E o Senhor está te tocando, te libertando dessas angústias que você vem carregando já há algum tempo. Julga, Senhor, os que me perseguem. Combate os que me combatem. O Senhor seja louvado. E o demônio acorrentado. 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 O Senhor seja E o louvado. demônio acorrentado. O Senhor seja E o louvado. demônio acorrentado. O Senhor seja louvado. E o demônio acorrentado. O Senhor seja E o louvado. demônio acorrentado. O Senhor seja louvado. E o demônio acorrentado. O Senhor seja louvado. E o demônio acorrentado. O Senhor seja louvado. E o demônio acorrentado. O Senhor seja E o louvado. demônio acorrentado. Olha para Jesus. Não tira os teus olhos. Adora o Senhor da tua vida. Adora o amor maior. Adora. E o Senhor, Ele coloca pessoas que estão sendo oprimidas em sua mente, com pensamentos de suicídio, pensamentos de ira. Muitas vezes nem conseguem dormir, porque a mente não descansa. O Senhor está tocando você nesse momento. Pessoas também estão com o coração sufocando de ressentimentos. Um sentimento de injustiça muito grande dentro da sua alma, que está gerando esse ressentimento, essa amargura. E Jesus, Ele vem tocando, Ele vem retirando essa enfermidade, porque é como se o coração tivesse tão ferido, tão infeccionado. E o Senhor vem tocando, trazendo a libertação desse coração.
Julga, Senhor, os que me perseguem, combate os que me combatem. O Senhor seja louvado. E o demônio acorrentado. 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 Julga, Senhor, os que me perseguem. Combate os que me combatem. O Senhor seja louvado. E o demônio acorrentado. 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 O Senhor seja E o louvado. demônio acorrentado. O Senhor seja louvado. E o demônio acorrentado. O Senhor seja E louvado. o demônio acorrentado. O Senhor seja louvado. E o demônio acorrentado. O Senhor seja louvado. E o demônio acorrentado. O Senhor seja louvado. E o demônio acorrentado. O Senhor, Ele vai até uma pessoa que ela está pedindo ao Senhor que responda em seu coração. Essa pessoa, ela está um pouco afastada de Deus e foi convidada para estar aqui nesse seminário. E você está pedindo a Jesus uma resposta. E o Senhor fala que a resposta você já tem, está no teu coração. Por que duvidas? É o que o Senhor fala para você. Por que duvidas? O Senhor também nos convida a apresentar diante da sua presença todos os vícios que nós trazemos na nossa vida. Vai entregando aqueles vícios que mais te escravizam. Seja o da mentira, da fofoca, da pornografia, do adultério. Vai entregando. Porque o Senhor, Ele quer fazer uma libertação profunda das nossas vidas nessa noite de hoje. Julga, Senhor, os que me perseguem, Combate combate os os que que me me combatem. combatem. O Senhor seja louvado. E o demônio acorrentado. O Senhor seja E louvado. o demônio acorrentado. O Senhor seja louvado. E 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 o demônio acorrentado. Tem uma pessoa que está aqui. E essa pessoa está pedindo uma graça a uma pessoa que ficou em casa. Vocês estão passando por muitas dificuldades financeiras. E você está pedindo a graça de que seja resolvida a aposentadoria de uma pessoa da tua casa. E Jesus, Ele fala para você que essa semana vocês terão a resposta que vocês tanto esperam. Julga, Senhor, os que me perseguem. Combate os que me combatem. O Senhor seja louvado. E o demônio acorrentado. O Senhor seja louvado. E o demônio acorrentado. O Senhor seja E o louvado. demônio acorrentado. O Senhor seja E o louvado. demônio acorrentado. O Senhor seja louvado. E o 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 demônio acorrentado. O Senhor seja E louvado. o demônio acorrentado. O Senhor seja louvado. E o demônio acorrentado. Tem uma pessoa que está pedindo por alguém que está no hospital, está hospitalizada essa pessoa. E você está aqui, está angustiado porque essa pessoa está hospitalizada. Jesus fala para você, acalma o coração. Você que está vivendo uma tempestade atrás da outra, o Senhor fala para você que está ordenando que toda tempestade se acalme na sua vida.
Julga, Senhor, os que me perseguem, combates me combatem. O Senhor seja louvado. E o demônio acorrentado. 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 O Senhor seja E louvado. o demônio acorrentado. O Senhor seja louvado. E 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 o demônio acorrentado. O Senhor, Ele fala com muitas pessoas nessa noite. Tem uma pessoa em especial que está pedindo: Senhor, fala comigo. Fala comigo, eu não aguento mais tudo que está acontecendo na minha vida. E o Senhor está aí onde você está. Ele sai daqui do altar e vai até aí onde você está. Sinta nesse momento o abraço do Senhor em você. E o Senhor, Ele vai em cada um abraçando, para que nós possamos sentir nessa noite o seu abraço, abraço de Pai, que cuida, que ampara. Julga, Senhor, os que me perseguem. Combate os que me combatem. O Senhor seja louvado. E o demônio acorrentado. 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 O Senhor seja E louvado. o demônio acorrentado. O Senhor seja louvado. E o demônio acorrentado. O Senhor seja E louvado. o demônio acorrentado. O Senhor seja louvado. E o demônio acorrentado. O Senhor seja E o louvado. demônio acorrentado. O Senhor seja E o louvado. demônio acorrentado. O Senhor seja E o louvado. demônio acorrentado. Julga, Senhor, os que me perseguem. Combate os que me combatem. O Senhor seja louvado. E o demônio acorrentado. O Senhor seja E o louvado. demônio acorrentado. O Senhor seja louvado. E o 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 demônio acorrentado. Nesse penúltimo mistério, apresenta para Jesus a tua família. Aquilo que a tua família precisa. O que cada membro precisa. Apresenta para o Senhor aquilo que está com dificuldade no teu lar. Julga, Senhor, os que me perseguem, combates me Os que me combatem. combatem. O Senhor seja E o louvado. demônio acorrentado. O Senhor seja louvado. E o demônio acorrentado. O Senhor seja E o louvado. demônio acorrentado. O Senhor seja louvado. E o demônio acorrentado. O Senhor seja louvado. E o demônio acorrentado. O Senhor seja E o louvado. demônio acorrentado. O Senhor seja louvado. E o 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 demônio acorrentado. E nesse nosso último mistério do texto dos últimos dias, que você possa se ajoelhar ou então ficar de pé. Nós estamos diante do Rei dos Reis. Aquele que faz. É Ele que faz. Se você quiser se aproximar, se aproxima dele. Mas não deixe essa graça passar de estar na presença dele. Que você não tire o teu olhar do Senhor. Julga, Senhor, os que me perseguem, Combate os que me combatem.
O Senhor seja louvado. E o demônio acorrentado. 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 O Senhor seja E o louvado. demônio acorrentado. O Senhor seja louvado. E o demônio acorrentado. O Senhor seja louvado. E o demônio acorrentado. O Senhor seja E louvado. o demônio acorrentado. O Senhor seja louvado. E o demônio acorrentado. O Senhor, Ele coloca no meu coração que tem uma mãe aqui que está pedindo por seu filho. O seu filho está como se estivesse aprisionado ao inimigo. Está totalmente mergulhado aos vícios. E o Senhor fala para você, mãe, que você tem autoridade de mãe a rezar sobre o teu filho. Acredita na autoridade de mãe. Acredita que o Senhor faz através das tuas mãos de mãe. E eu confirmo. E o Senhor coloca no meu coração. Ergue as tuas mãos em direção ao Santíssimo. E você vai clamar. Você que é mãe, você vai clamar pelos teus filhos. Você que não é mãe, você vai clamar pela tua família. Você vai clamar pelas tuas causas, porque nesse momento o Senhor, Ele quer realizar um grande, um forte momento de intercessão. Confirmo. Ele quer, no ato de nós levantarmos as mãos, é como se nós tocássemos o Senhor. E a luz do Senhor nos toca. Então pede, clama. Clama já decretando a tua vitória. Porque sobre todo mal, sobre todo o pecado, Senhor, nessa noite de hoje, nós decretamos a tua vitória em nossas vidas. Porque não há morte, não há dor, não há espada, não há perigo que possa nos separar de ti, Jesus. Que pelo teu amor que foi até a cruz por cada um de nós, que nessa noite de hoje, Senhor Jesus, nós possamos ser totalmente libertos. Que todo e qualquer tipo, Senhor, de influência maligna que esteja sobre nós, sobre as nossas casas, sobre os nossos filhos, familiares, pais, que seja rompido nessa noite de hoje, pela tua presença no meio de nós. Porque nós declaramos, Senhor, o teu Senhor em nossas vidas. Nós declaramos, Senhor, a tua salvação sobre nossas vidas. Age no meio de nós. Não há. Não há. Não há mal que me possa vencer. Declara isso diante do Senhor. Não há. Não há. Não há. Não há mal que me possa vencer. Pois tudo posso. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Posso em Jesus. Declara, pois tudo posso. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Nenhum problema. Nem meus pecados poderão superar o amor de Deus. Declara, nenhum problema, nem meus pecados. Nem meus pecados poderá superar o amor de Deus. Deus é maior. Deus é maior que tudo que me acontece.
Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo Rei. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo Rei. Deus é maior. Canta isso, que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo Rei. Continua olhando para Jesus. Porque o Senhor, Ele é maior do que toda essa angústia que você está agora. Porque o Senhor é maior do que todo o medo que você está agora. Todo mal-estar, toda preocupação. Deus é maior que tudo que te acontece. E o Senhor, Ele quis encerrar esse momento, esse primeiro dia do seminário de vida, na presença dEle, no momento profundo de intimidade com Ele, no momento de libertação, no momento de intercessão. Dos embustes do demônio, livrai-nos, Senhor, que a vossa igreja vos sirva em tranquila liberdade. Nós vos rogamos, ouvi-nos. Vos digneis confundir os inimigos da vossa santa igreja. Nós vos rogamos, ouvi-nos. Amém, 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 amém. Aplaude, aplaude esse Deus maravilhoso e declara: pois tudo posso naquele que me fortalece, é o Senhor. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Pois tudo, Deus tudo pode. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. E peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não te amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. E peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. E peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo Rei. Declara isso, Deus é maior. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo Rei. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo Rei. E aplaude, aplaude esse Deus maravilhoso. Obrigada, Jesus. Bendito seja. Senta um pouquinho. Gostaram hoje dessa tarde de bênçãos e graças? Ixi, gostaram não. Gostaram ou não gostaram? Amanhã, né, a gente vai continuar o nosso seminário de vida no Espírito Santo. E se hoje foi bom, amanhã vai ser, sei lá quantas vezes mais, né? Vai ser bênção sobre bênção. Tem alguns avisos, Carol?
Gente, para encerrar os avisos, quem quiser estar encomendando o seu almoço para amanhã, já pode estar se dirigindo aqui ao lado, né, na mesa do caixa, e já deixar reservado. Lembrando também o nosso estande dos benfeitores lá atrás, como a gente falou no início. Amanhã a gente vai estar aqui também captando nomes, contatos de quem quiser se sentir tocado a ser benfeitor da comunidade. Também o nosso estande vocacional, o nosso bazar. E assim, nós queremos encerrar essa noite agradecendo a cada um de vocês que foram perseverantes e estiveram conosco aqui. Vão voltar amanhã e vão trazer mais um. Amanhã nós estaremos aqui a partir das 8h30 para 9h, né? A gente já começar, dar início ao nosso domingo. Mas, lembrando, a Santa Missa às 11h, tá bom? Então, a gente já deixa aqui o horário da Santa Missa às 11 da manhã, mas o seminário vai estar começando de 8h30, no máximo 9 da manhã. Então, até amanhã, vamos ficar de pé para encerrarmos essa noite com muita alegria e muita gratidão. Estivemos unidos e reunidos em nome de um Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. A alegria do Senhor é a nossa! Vamos em paz, que Jesus e Maria nos acompanhem. Uma santa noite. Até amanhã, se Deus quiser. Quem tiver também interesse de comprar, nós temos aqui brownies, bolos. Então, você puder nos ajudar, estamos aqui na mesa do caixa. E os membros da comunidade que encomendaram podem se dirigir para pegar o seu brownie. Com a Fabíola, ela já está lá. Deus te abençoe e te proteja, faça resplandecer sobre ti a sua face e te dê o seu perdão. Volte para ti o seu olhar e que te dê a paz, derrame o seu amor e no céu te coloque entre seus santos. Deus te abençoe e te proteja, faça resplandecer sobre ti a sua face e te dê o seu perdão. Volte para ti o seu olhar e que te dê a paz, derrame o seu amor e no céu te coloque entre seus santos. Deus esteja contigo, tu estejas com Ele, que Deus esteja contigo, tu estejas com Ele, e no céu te coloca entre seus santos, e no céu te coloca entre seus santos.